Você já parou para pensar que se não existissem animais fazendo determinados serviços, como dispersão de sementes, polinização e controle de pragas, provavelmente o mundo nem seria como ele é hoje? Pois é, nós do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná desenvolvemos um estudo para descobrir quanto custaria para os cofres públicos para substituir os serviços dos animais por serviços prestados por humanos. Antes de começar a te contar tudo, o que eu posso adiantar é que é muito mais barato pagar um morcego do que um humano. Então vamos lá. Você sabe o que são serviços ecossistêmicos? Serviços ecossistêmicos são benefícios que animais, plantas e ecossistemas provêm aos seres humanos. Entre esses benefícios estão a produção de oxigênio pelas plantas, a manutenção da água doce no planeta, a polinização das flores e a dispersão de sementes. Todos esses benefícios tornam possível a vida e o bem-estar humano no planeta Terra. Entretanto, esses serviços estão cada vez mais ameaçados pela poluição do meio ambiente, pelo desmatamento, pela substituição das florestas por áreas de pecuária. Considerando o ritmo em que os serviços ecossistêmicos estão sendo comprometidos e as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global cada vez mais acentuadas, o mundo como conhecemos hoje pode não existir no futuro. Talvez a maior dificuldade em estabelecer um desenvolvimento sustentável seja a falta de conhecimento sobre os serviços ecossistêmicos. Enquanto não entendermos como estamos afetando a provisão de serviços ecossistêmicos e como isso compromete esses serviços, dificilmente conseguiremos estabelecer planos de ação para um desenvolvimento sustentável. Pensando nisso, pesquisadores do mundo todo buscam entender e avaliar os impactos da atividade humana nos serviços ecossistêmicos. Uma das principais formas de avaliar e mostrar a importância dos serviços ecossistêmicos é transformar esses serviços em valores monetários, buscando representar então esses serviços em forma de dinheiro mesmo. Essa é uma das formas mais simples e objetivas de trazer a importância desses serviços para o cotidiano da população em geral e também para o cotidiano dos governantes. Ainda que a representação dos valores seja uma forma didática de representar a importância dos serviços ecossistêmicos para a população humana, transformar benefícios incalculáveis em forma de dinheiro não é tarefa fácil, especialmente em locais pouco estudados, como é o caso do bioma brasileiro da Mata Atlântica. Nos últimos anos, diversos pesquisadores, em colaboração uns com os outros, publicaram artigos compostos por bases de dados referentes a pesquisas realizadas ao longo de todo o bioma Mata Atlântica. Esses esforços de colaboração entre pesquisadores possibilitaram a realização de uma nova pesquisa que buscou transformar os serviços ecossistêmicos prestados por um grupo específico de animal em dinheiro. Esse grupo animal é representado em diversas mitologias e tem espaço marcado em novelas e filmes. Já sabe de que animais estamos falando? Estamos falando de morcegos. Poucas pessoas sabem, mas somente na Mata Atlântica brasileira existem quase 120 espécies de morcegos. De todas essas, somente três são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, sendo que duas dessas três ainda são raras e se alimentam preferencialmente do sangue de aves. Apesar de serem animais cobertos de mitos e superstições, morcegos são animais fantásticos, responsáveis por diversos serviços ecossistêmicos. Sabe aqueles mosquitos chatos que infestam sua casa no verão? Os morcegos ajudam a controlar as populações de insetos. Sabe aquele parque repleto de árvores próximo à sua casa? Os morcegos certamente ajudaram a recuperar locais degradados por lá e ajudam na manutenção da saúde da mata. Isso sem contar a importância dos morcegos na polinização das flores, na geração de frutos, na produção de produtos orgânicos e entre outros diversos serviços. Considerando a importância dos serviços ecossistêmicos prestados por morcegos, as ameaças das mudanças climáticas para o meio ambiente atualmente e no futuro, e a publicação de dados referentes aos morcegos da Mata Atlântica, nós desenvolvemos um estudo visando calcular o valor em dinheiro dos serviços ecossistêmicos, de controle populacional de insetos, polinização e dispersão de sementes ao longo da Mata Atlântica, isso para os dias atuais e também para o futuro. Dessa forma, nós podemos comparar os serviços que temos hoje com os serviços que teremos no futuro, considerando as mudanças climáticas que vamos continuar vivendo.
A forma como fizemos isso é um pouco complexa e envolve software de programação computacional, arquivos com dados climáticos do mundo inteiro e planilhas com milhões de linhas. Mas eu vou resumir a história e contar de uma forma bem simples como tudo foi feito, combinado? Para calcular esses valores, nós utilizamos previsões climáticas disponibilizadas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Dados de ocorrência de espécies de morcegos, ou seja, aqueles dados que dizem aonde os morcegos são encontrados, e também dados de número de animais já encontrados na Mata Atlântica, ou seja, quantos morcegos foram capturados em cada local. Além disso, nós também utilizamos valores de serviços ecossistêmicos prestados por mão de obra humana. Então, por exemplo, quanto custaria para o ser humano ir lá fazer o trabalho que um morcego está fazendo hoje? Com esses dados, nós calculamos o número de morcegos presentes na Mata Atlântica, também calculamos quanto custaria para a mão de obra humana exercer os serviços que esses morcegos prestam todos os dias, qual o tamanho da área de distribuição de cada espécie, quais os locais mais importantes para a conservação de morcegos e o que deve ser considerado para estabelecer unidades de conservação. Tudo isso considerando os dias atuais e as projeções para os anos de 2050 e 2070. Essas projeções são feitas baseados nos cenários climáticos disponíveis para os anos de 2050 e 2070. Então a gente considera um cenário de mudanças climáticas de acordo com o ritmo das emissões de gás carbônico da população humana no geral e como esse ritmo estará em 2050 e 2070. Nossos achados mostram que a distribuição dos morcegos da Mata Atlântica no futuro vai se separar e se concentrar em dois blocos, no nordeste do Brasil e na região sul, especialmente próximo à Serra do Mar. Isso significa que a região sudeste vai sofrer um decréscimo nas suas populações de morcegos, comprometendo a biodiversidade da região e os serviços ecossistêmicos prestados. Considerando todo o bioma Mata Atlântica, a perda de indivíduos pode chegar a 31%, acompanhada de 32% de redução dos serviços ecossistêmicos prestados até a década de 2070. Esses valores representam perdas de aproximadamente 80 milhões de indivíduos e 850 milhões de dólares, o que dá 4,6 bilhões de reais na cotação atual. Isso significa dizer que se voltarmos nossos esforços para a conservação e para conter os avanços das mudanças climáticas, estaremos poupando quase 5 bilhões de reais somente na Mata Atlântica do Brasil. Considerando somente os serviços ecossistêmicos de polinização, dispersão de sementes e controle de pragas prestados por morcegos. Imagina considerar todos os biomas do Brasil e todos os grupos animais e todos os ecossistemas e todas as plantas. Nós também vimos que espécies comuns tendem a aumentar a sua distribuição, enquanto espécies que habitam locais mais preservados tendem a reduzir muito sua distribuição geográfica. Esses resultados evidenciam o processo de homogeneização biótica, que é quando poucas espécies conseguem se manter em um determinado local, enquanto a maior parte das espécies não vai conseguir resistir aos efeitos das mudanças climáticas e do impacto humano no meio ambiente, reduzindo drasticamente a biodiversidade local. Para direcionar esforços de conservação, nós também analisamos a efetividade das unidades de conservação na manutenção de espécies de morcegos na Mata Atlântica. Nós constatamos, então, que unidades de conservação com áreas iguais ou maiores a 100 km de extensão possuem uma elevada efetividade na manutenção de espécies, especialmente em locais estratégicos, como locais próximos à Serra do Mar, na região sul do país. Isso quer dizer que, preservando o meio ambiente em pontos estratégicos da Mata Atlântica, conseguiremos diminuir a perda da biodiversidade no bioma e manter os serviços ecossistêmicos em um futuro cada vez mais preocupante. Então, para concluir, o nosso estudo mostra que a conservação, além de fundamental para a manutenção da biodiversidade e do bem-estar humano, também pode ser uma alternativa muito mais barata do que esforços de remediação, como projetos de restauração ambiental, por exemplo. Dessa forma, percebemos que políticas ambientais que incentivem a conservação e os estudos ambientais no Brasil são a esperança da natureza, da saúde humana e também da economia do Brasil, visto que é muito mais barato investir em conservação do que investir em outras medidas mitigadoras. E agora eu te pergunto: como você quer o seu futuro e o futuro da sua família? Com locais preservados, que permitem o contato com a natureza, água doce disponível e ar puro para respirar,
ou um futuro com desastres ambientais e pandemias cada vez mais frequentes? Está cada vez mais claro que a solução chama-se conservação.